não existe isso de contratar uma housewife, uma esposa. Por quê? Porque o visto dela não permite. Para você contratar essa esposa, a tua amiga, você precisa que ela saia daquele visto do marido e comece no visto da sua empresa. O que significa isso? Significa custos. Você vai precisar pagar o label card dela, você vai precisar pagar o salário dela. Quando paga o salário, você tem responsabilidades, por exemplo, se ela fica grávida, igual no Brasil, grávidas aqui tem também licença maternidade. Eu vi agora esses dias, não sei se foi ontem, que agora vão dar 1 ano de licença maternidade aqui. Não é que vão dar, é uma empresa específica que ela deu 1 ano para sua funcionária. Ela deu. Para os funcionários. Estendeu, exato. Estendeu. Mas ela pode fazer isso. Que aqui também tem as leis de licença maternidade. Tem, mas não é 1 ano, é menos. Eu já dei uma escapada. Mas teve uma empresa, saiu uma notícia essa semana, eu vi essa notícia, mas a empresa, ela deu porque ela quis dar, ela quis estender esse período. 4 meses para o marido e 1 ano para a esposa. É uma empresa, né, porreta. Sim, é ótimo para a criança, né, para a família. Mas enfim, existem leis trabalhistas, do contrário do que as pessoas pensam, aqui não existe assim salário mínimo, um monte de leis que a gente tem protecionista como tem no Brasil. Aqui é mais estilo Estados Unidos. Ângela, você quer trabalhar para mim por 1.000 dirhams? Você quer? Quero não. Não, né? Não vai ter jeito, não consigo contratar a Ângela por 1.000 dirhams. Mas Faisal, você quer trabalhar para mim por 1.000 dirhams? Faisal, tá sem fazer nada, quer trabalhar por 1.000 dirhams? Ele vai falar assim, e tudo bem, é um acordo. Depende. A gente pode contratar por um salário que a gente combinar, não tem problema, não tem assim um mínimo estipulado, tem que ser, existe um mínimo conveniado, vamos dizer assim, de convenção. Olha, mais ou menos a gente paga 2.500 para uma maid, para uma pessoa que trabalha, um assistente, né, do lar. Mais ou menos existe um médio, né? Mas se a maid quiser trabalhar por um pouquinho menos, ela vai conseguir, não tem problema nenhum. Só que você você fica responsável pelo ticket do funcionário ou uma vez por ano ou a cada 2 anos. Máximo a cada 2 anos você tem que pagar a passagem dela de volta para o país. A moradia. Então, assim, não é, vou contratar e pô, não. Tem aí os custos de contratação. Por isso que muitas assistentes e babás moram na casa da pessoa. Porque você tem que pagar moradia, pagar ticket. É obrigatório, gente. O ticket de volta é obrigatório. A cada 2 anos, no máximo. Tem empresas que é 1 ano. A empresa do meu marido paga todo ano, para mim e para ele. E se a gente tivesse filho, para mim, para ele e para os nossos filhos, uma vez por ano, tem que pagar. Ida e volta, inclui moradia, assistência de moradia, depende, tem allowance, né? Allowance. Então, tem os custos do funcionário. Eu posso combinar com o funcionário de não pagar? Pode, mas você vai ter que especificar no contrato. Muito bem. Muito direitinho. Senão ele vai no Ministério do Trabalho e processa, que aqui também tem. Tem, claro que tem. Não é aqui, as pessoas, eu escuto direto, me dá uma raiva. Gente, ignorância das pessoas. Dubai escravo, trabalho escravo. Não existe isso aqui, gente. Não existe trabalho escravo aqui. Existiu? Existiu. Não vou mentir. Existiu. Trabalho escravo não, mas assim, muito mal pago, exploração. Existiu lá no começo de Dubai, há 30 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás. Era um deserto. Tinha. O país novo. Mas, querida, teve no Brasil, teve nos Estados Unidos, teve na Europa. Me aponte aí você um país que não foi fundado à ponta de escravidão. Me diga. Infelizmente, né? A diferença é que aqui, esse país tem 53 anos, tem a minha idade. Então, novo, é super muito novo. novinho, claro que sim. Então, claro, tá tudo muito recente. Você vai falar 20 anos atrás tinha escravidão, que não era escravidão, gente, era trabalhos análogo à escravidão, que significa que essas pessoas ganhavam muito pouco, não tinham condições laborais, né, proteção laboral, mas hoje, gente, isso não existe aqui. Esquecem. Então, se você pensa que vai vir para Dubai para explorar o indiano, o paquistanês, o filipino e eles vão trabalhar grátis para vocês, só que não. Tem leis trabalhistas, tem encargos laborais, então sim, tem toda uma série de compromissos. E tampouco dá para você vou pegar aquela pessoa fazer um bico para mim. Não dá.
É perigoso. Não existe isso. Tem gente que faz? Sim, tem, mas ela está correndo, essa pessoa está Eu correndo quero citar risco. um exemplo aqui, Vânia. Uhum. Por exemplo, bem inocente. Você vai contratar, que nem eu não tenho uma assistente do lar todo dia na minha casa, porque é só eu, meu marido e meu gatinho. Então, ela vai uma vez por semana, é o contrato de uma empresa. Poderia contratar sem ser de uma empresa? Poderia, porque tem várias ótimas, que é até melhor que empresa, mas é arriscado, porque se ela sofre um acidente no percurso ou dentro da minha casa, eu vou levar uma multa com o risco de perder o visto. Não só isso, Ângela. Se alguém denunciar, se alguém denunciar, você, porque assim, não é a pessoa que está trabalhando sem a autorização, a empregada, ela vai ser provavelmente expulsa do país. Sim. E você vai levar uma multa pesada. Sim. Porque não é só a culpa da empregada que foi lá, não, eu contratei. Barato. Você contratou, você também está culpado, porque a lei não permite. Aqui eu também, eu tenho 2 meninas que vêm fazer 2 vezes por semana a limpeza aqui. As 2 são filipinas. Tem que estar, elas têm os documentos, eu tenho ali o documentinho delas, elas pagam a licença delas, elas estão licenciadas e eu tenho a documentação da licença delas. Alguém vier aqui e falar, não, tá aqui o documento, tá aqui o permisso dela de trabalho, e aí elas fazem esses trabalhos esporádicos, a gente paga por hora aqui, né? Sim. Então eu vou lá, pago a hora, não tem problema, mas eu sei quem eu tô contratando, que não é alguém que saiu do nada, deixou ir ali fazer um bico na casa da Vânia, porque, né, sou housewife. Mas isso acontece bastante, porque as pessoas brasileiras ainda... Não sabem, não conhecem. Mas os brasileiros também, nós somos... Agora eu vou fazer um elogio e um alerta. Eu acho, pelo um pouquinho de experiência que eu tenho, 14 anos fora, morei em alguns países aqui do Oriente Médio, viajei um pouco, o brasileiro é um dos povos mais limpos do mundo. Verdade. Gente, a gente é muito limpinho. É verdade, gente. Pelo amor de Deus. Mas isso também tudo depende do tempo. A cultura, o tempo, países muito frios, enfim, uma série de fatores, né? E... o que acontece é que a gente, às vezes, quer uma assistente, uma brasileira ou até uma filipina. A gente fala filipina porque tem muito da Filipina. Que a gente treinou ela para limpar do jeitinho brasileiro. E mesmo assim tem que ficar repetindo. Mas aí você não quer mais largar a mão daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa sai da empresa. Aí a pessoa continua com ela. Mas aí corre esse risco. Então tem que ficar atento. Aí nesse caso você tem que contratar a menina. Né? Se quiser ficar com ela, você vai ter que contratá-la. Não dá para correr risco, gente. Eu acho muito, até porque às vezes, por exemplo, meu marido, ele é diretor de uma empresa aqui e tal. Ele toda vez, Vânia, cuidado. Por quê? Porque, gente, eu faço alguma coisa, ele perde também o visto dele. E já pensou? O Jarmo, ele tem o token da empresa, ele que faz os pagamentos milionários e tudo. Pensou, eu apronto uma coisa aqui, aí ele paga o pato. É muita responsabilidade. Aqui vai a família inteira pro buraco, gente. O negócio aqui é complicado, não dá para ficar brincando com coisa séria. Tá, e agora, mudando de assunto e voltando para o assunto das empresas, como que elas podem fazer para obter o visto de residência e autorização, né, de trabalho aqui para os funcionários e para os sócios? Sim. Então, como eu expliquei antes, no comecinho, eu dei um passant, você tendo a licença, toda a documentação estando pronta, daí eu começo, no caso, o agente que vai fazer o visto, vai fazer o pedido de visto. O que significa? Você vai apresentar toda a documentação da empresa e toda a documentação da pessoa que precisa do visto, ou das pessoas. Vamos supor, é um chefe de família e ele vai trazer a esposa, a mãe, o pai e os filhos menores de idade. Então, eu vou precisar da documentação de todas essas pessoas e eu preciso saber religião, sim, gente, tem que saber se é muçulmano, se é cristão, budista, tem que colocar lá a religião. Tem que colocar nome do pai e da mãe, todos têm que ter passaporte com validade mínima de 6 meses antes de expirar. Endereço da pessoa lá, e-mail, telefone, todos os dados de todos eles. Feito isso, vai ser uma foto com fundo branco,
também, sem essa foto, gente, é muito importante. Não pode ter franja, não pode ter bijuteria. Não pode obstruir, não pode ter né, nada. O rosto tem que estar todo limpo, como eu tô aqui. E se fosse eu, essa foto eu não poderia estar usando esses brincos. A não ser aqueles que é bem de pontinho mesmo. E maquiagem? Pode, assim? Acho que bem leve. Né? Se for uma maquiagem pesada, aqueles cílios, aquelas... Os cílios russos. Cílios de avestruz. Não. Tem que ser uma foto que realmente mostre você inteirinha. Também não pode colar, enfim, nada de acessórios, nada que mexa na imagem. A foto é aquela típica foto de passaporte. Então precisa dessas fotos, a documentação eu já falei, Sim. Passaporte. Uma cliente me perguntou outro dia, precisa ter antecedentes, tem problema se tiver antecedentes criminais? Não necessariamente. Você sabe, agora eu vou fazer um adendo. Quando eu fui tirar o RERA, a gente renova aqui uma vez por ano, que é a minha licença de corretora de imóveis dentro da minha empresa. Você tem que estar contratado por uma empresa de corretagem, um real estate, e aí você tem que tirar o seu RERA, como eu não sei qual é o nome da licença que o pessoal tem no Brasil. Cresce de lá, o Cresci de lá. Isso, né? Cresce de outros órgãos. E quando eu fui tirar, é uma prova bem difícil, com muitas perguntas, muitas etapas, e uma das etapas eu tenho que puxar a capivara. De lá ou daqui? Daqui, dos antecedentes criminais. Daqui. Então você vai lá, põe o seu RG, ele vai puxar, se você não tem nenhum problema, e aí você é licenciado para trabalhar como corretor de imóveis. Então, sério? Agora, para vir para cá, se você tem eventualmente um problema criminal no Brasil e está vigente, está respondendo o processo, vai aparecer aqui. Por quê? Interpol, né? Está na Interpol, vai aparecer. Daí vão te negar a licença. Também já tive cliente com que passou isso. O que ele fez? Botou a empresa dele no nome da esposa e a esposa contratou ele como funcionário e ele passou, sem problema nenhum. Então, mesmo estando com um problema lá no Brasil. Mas aí ele não era um problema de ordem menor. Agora, se for assassinato, se for problema grave, assim, já fraude enorme, essas coisas, Sim. Daí não vai dar. Realmente vai ser difícil. Às vezes conseguir. É uma disputa de terras. Por isso, depende. Como eu digo sempre, quando a gente é na faculdade de Direito, gente, primeiro semestre, o professor já fala assim, qual é a resposta do advogado primeiro? Depende. Porque cada situação é única. Exatamente. Então, sim, pode ser que o antecedente criminal interfira para retirar a licença ou o visto? Depende. Né? Eu sei a resposta já. Do nível da situação. Então a gente tem que tentar, que colocar e a gente vê como é que vai ser. Tá. E aí, você está falando do visto, né? Sim, a gente ainda continua. Aí o que precisa? Ok, fez a documentação toda, aprovou, tal. Sai um e-visa para você entrar no país com esse documento. O e-visa é um visto provisório que demora 2 meses. Ele só dura 2 meses para quê? Que é o período que você vai fazer os trâmites para tirar o ID, o nosso exame RG médico, daqui. Né? Exato. Daí o cliente ele entra no país com esse e-visa. Ele não entra como turista. Ele entra como com visto ou de empregado, mas é provisório, ou de empregado, ou de investidor, enfim. Que é o e-visa dele. Porque ele está dizendo assim, olha, abri uma empresa e vou ter esse visto provisório. Por que é provisório? Porque esse visto ele só vai ser definitivo se você passar pelo exame médico, que é um exame que vai ver se você tem tuberculose ou algumas outras doenças de cunho, por exemplo, o HIV. Então, se você não tiver essas doenças que eles aqui rejeitam, realmente não vão te dar autorização para entrar. Por quê? Porque eles protegem a população também de doenças altamente contagiosas. Hepatite também. Então, você vai fazer o exame de saúde, passou, não tem problema. Daí você vai fazer, depois do exame de saúde, o exame de fingerprint, que é tirar a impressão digital, íris e tal. Vai fazer esse tipo de procedimento, e aí passando por esses 2 procedimentos, que vai demorar em torno de uma semana, mais ou menos, e aí você vai ter o seu ID, com o teu, esses 2 documentos, esses 2 documentos, esses 2 exames, estando ok, você vai receber o teu visto
permanente no sentido que é 2 anos, né? O visto de 2 anos que é renovável. Você continua com o emprego, continua com a licença, ele vai renovar por mais 2 anos, enfim. Ou 3 anos ou 5 anos, depende do visto. Então os trâmites são esses. Vai demorar em torno aí de... Entre licença 1 semana, visto, né? O visto provisório 1 semana, vem aqui para tirar essa documentação toda mais 1 semana. Então, umas 3 semanas tá com